Essa palavra que renova e que transforma a vida, meu Deus, daqueles que necessitam. Toque, Senhor, os nossos corações, abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos aprender mais de Ti, e usa o Teu Filho como instrumento em Tuas mãos, e tudo aquilo que sair da boca dele não seja dele mesmo, mas diretamente do Teu trono. Assim nós Te pedimos e Te suplicamos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Receba o céu de Deus com as palmas para Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus para todos. Amém. Louvado seja Deus, estamos felizes mais uma vez que juntos estamos aqui para glorificar o Senhor e também para ouvir a Tua Santa Palavra, né? Abre a Palavra de Deus, nós estamos aqui em uma pregação, em um estudo expositivo da mensagem do Senhor, e nesta feita vamos continuar a sequência do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5. Evangelho, obrigado, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Vamos ler o versículo 1 adiante, do capítulo 5 de Mateus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 5. Vamos ler o versículo de 1 ao 12, porque nós não perdemos tempo. Depois vamos orar. Os que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Encurva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, concordando com a oração do teu servo Mateus, fala conosco, Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Não saímos da nossa casa em vão, mas te pedimos, Senhor, encontra morada em nosso coração. Pai, nos liberta, meu Pai, de todo pecado, de toda fraqueza espiritual, de toda dureza de coração, de tudo aquilo que não agrada o teu Espírito Santo. Sai agora de nós em nome de Jesus Cristo. Pai, que nada venha nos impedir de sentir o toque do teu Espírito Santo. Que a tua palavra venha ser alimento para nós aqui hoje, e nós venhamos sair daqui fartos, regozijantes do teu poder, que se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Amém. E graças a Deus. Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Vamos bater palma bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por cada irmão que está aqui. Geralmente, no tempo que estamos vivendo, poucas pessoas gostam de estudo bíblico, mas eu tenho visto interesse dos irmãos, eu fico feliz com isso. Amém? Amados irmãos, a primeira coisa, já que é um estudo em forma de pregação, e ainda expositivo, depois vamos tratar versículo por versículo, aprofundado, eu quero começar dizendo para os irmãos que o capítulo 5 todo do Evangelho do evangelista Mateus, o capítulo 5 todo, do versículo 3 até o versículo 48, é todas as falas de Jesus Cristo. Só os dois primeiros versículos, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que não é fala de Jesus. Do versículo 3 até o 48 é
expressamente a fala de Jesus Cristo. Não é fala de nenhum pregador dessa terra, tão importante como o mestre. Então, preste muita atenção nas verdades pouco faladas do mestre, porque essas verdades podem jorrar fonte de água viva hoje no seu coração. Amém? Do versículo 3 ao versículo 48, Jesus nos dá muito ensinamento. É pouco pregado, mas mais ainda pouco vivido. Mas vamos ver o que Jesus falou no sermão das bem-aventuranças. O único evangelista que também fala do mesmo sermão é o doutor Lucas, lá em Lucas capítulo 6, versículo 20 e o 23. Pois bem, vamos continuar. Jesus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se. A maioria dos pregadores de outrora, como não tinha caixa de som, microfone, eles sentavam num lugar bem alto, para dar eco na sua voz, a ponto de multidões incontáveis conseguiam ouvir perfeitamente o que os pregadores estavam falando. E Jesus subiu no monte, uma multidão em peso, em massa, o acompanhava. Aproximaram-se dele, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele começou a ensinar, dizendo: olha o ensinamento de Jesus. Primeiro ensinamento de Jesus: bem-aventurado, quer dizer o quê? Mais do que feliz, muito mais do que feliz. É o quê? Jesus, ele vai contra o sistema de hoje, sistema de conforto, sistema do que tudo pode, sistema do que não precisa de mudar nada, sistema de que nós podemos continuar na vida pregressa, no velho homem. Jesus vai em contramão, trazendo o evangelho que muitas das vezes é mais difícil de ser seguido no tempo da graça. Tem muitas pessoas que falam que no tempo da graça tudo pode, porque Jesus toda hora vai ficar te perdoando. Tudo pode, porque o Espírito Santo vai estar te perdoando. Mas é muito difícil o que Jesus fala e pouco vivido. Presta atenção: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha aí, olha o contraponto. Jesus está dizendo: você vai ser mais do que feliz quando constantemente você identificar a sua natureza, identificar a si mesmo e dizer: eu careço da misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é ser pobre de espírito. É saber que nós nunca merecemos, é saber que nós nunca somos, é saber que nós precisamos constantemente estar em uma inteira dependência com o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo da verdade. É por isso que existe o Espírito. Como nós sabemos, meus irmãos, nós somos feitos corpo, alma e espírito. Corpo, a nossa matéria, aonde vimos do pó da terra. A alma, segundo muitos estudiosos, a alma é onde vem as nossas faculdades mentais, sentimentos, etc. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus. Aleluia. É por isso que o próprio Deus soprou em nós o Espírito, para que nós venhamos ter esse livre acesso. A questão é que aquele que não conhece a verdade da palavra de Deus tem o Espírito praticamente mortificado, o Espírito dele. Mas nós que conhecemos a Cristo temos o Espírito em comunhão constante, inseparadamente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: olha, vocês são moradas do Espírito Santo. Por quê? O nosso Espírito diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Preciso de Ti, Senhor. Esse Espírito nosso tem que estar ligado com o Espírito de Deus, porque o Espírito nosso vem da parte do Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continuamos.
Bem-aventurado, versículo 4. Irmão, olha isso aqui, por favor, e grava, em nome de Jesus. Grave em nome de Jesus. Quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo. Irmão Jonas, Jesus Cristo, a qual nós estamos servindo aqui, Ele está olhando para mim e para você e diz: mais do que feliz, aqueles que choram, pois serão o quê? Aprenda com a Bíblia. Tem pessoas que brincam de ser crente, tem pessoas que não querem passar pelas angústias, pelos sofrimentos. Então nós devemos rasgar a Bíblia, porque em todas as escrituras sagradas a Bíblia fala claramente que nós vamos passar por tribulações, sim, ponto final. Jesus passou por tribulação. Uma certa feita, um pastor chamado Adão Santos, os irmãos podem ver o canal no YouTube dele, ele é cego, ele toma remédio constantemente pesado, por causa das dores, ele sente nos olhos. E uma vez ele falou assim: Jesus, ele já passou, eu quero largar tudo, eu quero largar o ministério. Jesus falou assim: você pode largar, eu aceito você largar, mas para você largar tudo, eu tenho que te mostrar só mais uma coisa. E aí ele mandou o Adão Santos, o pastor Adão Santos, entrar no quarto fechado da sua casa, isolar da sua esposa e ir no particular com Deus em jejum e oração. Se eu não me engano, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber. E aí ele viu Jesus vindo até ele, numa visão. Ele não viu o rosto, mas ele sabia que era Jesus, porque o seu resplandecer era como o sol da justiça. E Jesus falou assim: olha, eu vou aceitar você largar o ministério, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Me fala o que você vê. E Deus dá uma visão para ele, e ele vê um homem. Aí Jesus fala: quem você está vendo? Estou vendo um homem, Senhor. E agora? E agora? Eu estou vendo esse homem tomando inúmeras chicotadas, e eram incessantes chicotadas que, ao puxar soldados, o chicote das costas desse homem, saíam pedaços de carne viva. Dava para ver Jesus, dava para ver o osso das costas dele. Esse homem estava gemendo, mas não falava nada. O que mais você vê? Fala. Em cada passo desse homem, gotas de sangue ficavam atrás, marca dos seus passos eram de sangue. O que mais você vê? Agora eu vejo colocando uma coroa de espinho na cabeça dele. Eu estou vendo claramente o que está acontecendo com ele. Ele tremia de dor, agoniando, mas estava mudo. Agora o que você está vendo? Eu estou vendo esse homem caindo pelo peso da cruz e ainda continuando sendo massacrado. E depois ele viu sendo pregado as suas mãos, sendo pregado os seus pés. E aí na visão, o pastor Adão Santos já estava em gritos, em choro. E aí na visão, Jesus fala assim: esse homem sou eu, Adão. Aleluia. E eu fiz isso tudo por amor a você, Adão. Quer desistir ainda do seu ministério? Glória a Deus. É exatamente isso, irmãos. Quem somos nós, miseráveis, pobres, pecadores, para falar que nós vamos desistir de alguma coisa? Para falar que nós somos melhores do que Deus, melhores do que os discípulos, melhores do que milhões da igreja que foram martirizados. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. A igreja foi massacrada, muitos mortos, e nós não passamos um terço, não queremos chorar e não queremos ser consolados por Cristo.
Versículo 5 ainda diz: bem-aventurado quem? Os humildes, pois que herdarão a terra. A terra que está dizendo aqui é muito mais do que nós pensamos. A humildade precede a honra. E a terra aqui é a nova Jerusalém, porque Jesus está falando de vida. Jesus não está falando de coisas fúteis, passageiras. Jesus está falando assim: olha, se vocês aprenderem na alegria a ser humilde, herdarão a terra, a qual eu preparei para vocês. É expressamente isso que ele está dizendo. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão abatidos. E tem muitas pessoas que alcançam status, alcançam fama e acabou a humildade. E despreza o lavar dos pés dos discípulos. Despreza o gesto que Jesus fez. E aí Jesus olha para ele e fala assim: não é meu discípulo, esse não é meu discípulo. Esse aí não é meu discípulo. Porque eu disse que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Eu disse que os que choram serão consolados. Eu disse que os humildes herdarão a terra. Perceba o peso da mensagem. Mas é o evangelho que liberta. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Amados, essa sede de justiça, a qual o Senhor promete fartura, é uma sede de justiça do reinado de Cristo. Nós vemos muita corrupção e injustiça, e nós temos que gritar: Senhor, faça-nos justiça. Querem destruir a igreja, querem destruir as famílias, querem acabar com os projetos do Senhor. Faça-nos justiça, reina sobre nós. E a promessa de Jesus é: vocês vão ser fartos. Eu vou mostrar para os ímpios o que é ser justo. Ninguém é justo como Jesus. Se eu não me engano, o profeta Isaías vai dizer que toda a nossa aparência de justiça, que toda a nossa santidade, perto da santidade de Deus, da justiça de Deus, é como um trapo de imundícia. Ao estudar sobre a palavra injustiça, ao estudar sobre a santidade e justiça que a Bíblia está dizendo aqui, e quando fala de imundícia, estava dizendo exatamente na cultura israelita, panos. É conhecido hoje como mods, para segurar as nojeiras da mulher. Então, perto da santidade de Deus, nós não somos nada, nós somos imundos. É por isso que nós não somos salvos por nosso mérito. Olha que lindo. Somos salvos pelo amor incomparável de Jesus Cristo. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão também misericórdia. Amém? Então, uma passagem que Jesus mostra, olha o que é amor. Ele pega numa parábola, em uma visão clara para nós hoje, mas era meio complexa para aquele tempo, e fala: olha, um homem estava viajando, veio os salteadores, o espancaram, levaram tudo que ele tinha, deixou ele ferido no meio da estrada. Veio o sacerdote, olhou para aquele homem ferido, passou de lado. Veio o levita,
passou de lado. Veio o samaritano, olhou aquele homem ferido, chegou perto dele, olha que lindo, passou o remédio da época nos seus machucados, colocou ele no seu cavalo, levou ele até uma hospedaria e disse: eu pago as dívidas desse homem toda, até ele ficar bom. Olha o que é misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia é ter compaixão das pessoas, é compadecer das almas, é olhar para as pessoas e se condoer com elas, é sofrer com os que sofrem, é chorar com os que choram. Isso é misericórdia. E se nós temos tamanho amor a ponto de ter misericórdia para as pessoas, vamos alcançar também um favor imerecido, a misericórdia de Deus em nossa vida. Bem-aventurado, versículo 8, os puros de coração. Por quê? Pois verão a Deus. Amados, pode fugir de tudo, mas das palavras de Jesus não tem como você fugir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o próprio Jesus está dizendo aqui, no esclarecimento do Espírito Santo, a dizer: vocês têm que ser igual crianças. Vocês têm que ter alegria plena. E a alegria plena é essa de ter o coração puro, inocente, sensível, Aleluia, Jesus. a ponto de ver a Deus. Certa feita, discípulos, mestres da lei, multidão, impediram Jesus de ter encontro com as crianças, porque acharam mais importante do que as crianças, acharam que eram os primeiros. Jesus vai e pega as crianças e fala: olha, aquele que não ser como uma criança não herdará o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para o grande centurião e fala: tem que nascer de novo. É necessário, irmãos. Nós aprendemos com os passos de Jesus. Glória a Deus. Versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que vai de fato ser feliz com a ordenança de Cristo, quando não querer fazer o mal com o mal, não pagar o mal com o mal, não fazer isso, mas se ser bofeteado no rosto, virar o outro. É necessário a nossa conduta ser dessa forma, ser um crente salvo em Cristo, pacificador. Eu não afirmo para os irmãos que tudo que Jesus fala nós vamos cumprir à risca, mas afirmo para os irmãos que tudo que Jesus fala nós devemos buscar o máximo a seguir para ser parecido com Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Então, irmãos, aprenda hoje a não querer ser um crente que rebate tudo, que se alguém fazer alguma coisa eu vou revidar. Não, mas você vai ser só realmente feliz no seu fazer quando você pacificar, esperar a justiça de Deus e não a nossa justiça. Glória a Deus. Se nós buscarmos fazer a nossa justiça, Deus não vai intervir com a justiça dele. Bem-aventurado, versículo 10, os que sofrem perseguição. Vou repetir isso aqui. Bem-aventurado
os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é os reinos, porque deles é o reino dos céus. Milhares foram mortos. Hoje, aqueles que pregam a verdade é perseguido, mas nós não queremos ser perseguidos. Mas Jesus diz que aquele que é perseguido por causa da justiça, por amor a Cristo, esse é bem-aventurado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perceba como Jesus fala coisas que poucos seguem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, olha aí, quando fazer raiva em vocês, perseguirem vocês, e ainda mais, mentirem contra vocês, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Teve não só um, mas vários profetas que morreram na Bíblia por causa que mentiram contra eles. Me lembro de Daniel, por exemplo. Daniel, ele tinha um compromisso de orar 3 vezes ao dia, e precisou de alguém levantar contra ele. Lembro de Jesus, que precisaram de mentir contra ele, falar que Jesus estava blasfemando, falar que Jesus queria ser o rei da terra, e não era isso. E por isso, nas mentiras, por amor ao Pai, Jesus, e por amor a nós, Jesus morre e ele é bem-aventurado. Então perceba que para ganhar o céu temos que perder. Para chegar na porta estreita temos que perder. O livro mais lido depois da Bíblia é um livro chamado O Peregrino, escrito por John Bunyan. E por que é o livro mais lido? Cerca de 200 e poucas páginas. Porque esse livro mostra a realidade do cristão. John Bunyan teve um sonho, ele narra esse sonho em 200 e poucas páginas, dizendo que o cristão passa por inúmeras dificuldades, inúmeros vales, inúmeros levantes, inúmeros prazeres que é oferecido, inúmeras tentações, até chegar a ser de fato, a entrar de fato no céu. Passa por inúmeras coisas, passa pelo desânimo, passa pelo medo, passa pelas flechas do diabo, passa pelas masmorras, e ele escreve isso. E é isso mesmo que nós vivemos. O problema é que nós achamos que nós não podemos passar por essas fases, e nessas fases nós queremos blasfemar contra Cristo. Certa feita, eu ainda criança, adolescente, tive uma experiência com Deus. Estava passando angústias pequenas, mas era uma fase para mim difícil. Angústias piores já passei, mas naquele momento foi terrível. E na situação que eu estava vivendo, eu fui no quarto da minha mãe chorar, e eu disse assim: olha a minha boca, o que falou segundo o meu coração. Eu disse assim: mãe, Deus não me ama. E depois eu ia falar assim, com todo o meu coração: mãe, Deus não existe. Eu ia falar do fundo da minha alma. Deus tirou o meu espírito, o meu corpo, da minha alma, e fez eu girar naquele quarto. Eu vi minha mãe girando, e eu ia morrer naquele exato momento. Na minha mente, Deus provou que Ele existe. Ele me deu uma experiência natural. Quando Deus percebeu que eu identifiquei que de fato Ele existe, Ele me colocou de novo no meu corpo, e eu, na hora, eu fiz respirando, e minha mãe falou: o que foi, meu filho? Aí eu falei: mãe, Deus existe. E eu falei que Deus não existe, e eu ia morrer. E Deus foi e me deu uma outra oportunidade. A minha mãe, com certeza lembra disso, falou assim: filho, pede perdão, pede perdão, pede perdão. E eu fui pedir perdão para Deus não me matar de verdade.
Nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos. Porque o que nós falamos, a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. Meu padrasto, quando bebia, ele com aquele barrigão dele, debaixo de chuva brava, ele ia lá sem camisa e falava assim: Deus é um imbecil, Deus é um idiota. Se Deus realmente existe, me mata agora, aqui. E nada acontecia. Porque Deus não nos está nem aí com nós no tempo da nossa burrice e ignorância. Mas fala de coração para você ver se Deus não te mata. Cuidado. Deus sonda nossos corações. E aquele que conhece a verdade, Deus não leva por inocente. Continuamos, portanto. Versículo 12: regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram. Aí ó, os profetas perseguiram, foram perseguidos, que viveram antes de vós. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, que vai falar assim: nós somos rodeados de uma grande testemunha. Não é o mundo, não é o mundo que está nos rodeando para nos acusar. É só você ler Hebreus capítulo 11. Rodeados de tão grande testemunha, a Bíblia vai dizer que foi aqueles que morreram crendo na fé, como Abraão, vai dizer vários, Isaac, Jacó, os heróis da fé. Aleluia. Eles são as testemunhas que muitas das vezes não alcançaram a promessa 100%, que é chegar no céu naquele exato momento, mas morreram no processo crendo. Aleluia. Essas testemunhas estão diante de Deus, olhando para nós e falando: nós passamos por isso e vencemos. Eles também vão conseguir. Eles vão conseguir. Imagina você, amados irmãos, Abraão, que saiu de tudo, da sua cidade, da sua parentela, largou tudo, em um lugar sem rumo, sem GPS, e eu vou, papai está mandando eu ir, eu vou, e foi, caminhando, irmãos. Isso é extraordinário. Pessoas como Raabe, que foi uma prostituta, sim, mas a fé dela, ao confessar, dizendo para os dois espias, dizendo: olha, o Deus de vocês é extraordinário. Ele matou todos os inimigos. Eu sei que ele vai também destruir aqui, mas por favor, poupe eu e minha família. Eu vou guardar você em vida. Irmãos, é extraordinário. Então nós temos que ver pessoas que tiveram fé sobrenatural. Nossas testemunhas são testemunhas de olhar para nós e confiar também que nós vamos conseguir. Juntamente com milhares de anjos que crê na nossa vitória em Cristo Jesus. Pessoas que sabem a preciosidade do sangue de Cristo, que sabe, que chora, que é sensível à voz do Espírito Santo, sensível a cada versículo, é sensível, não precisa empurrar para fazer, nós sabemos o que devemos fazer. E se a nossa carne tem falado mais alto, esmurramos a nossa carne, torturamos a nossa carne, por amor a Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, seja entregue à morte todos os dias. Continuamos. Agora já é um outro contexto, aplicado ainda pelo próprio mestre. Vós sois o sal da terra. Amém?
Jesus olha para os discípulos, olha para os discípulos em especial, olha para a igreja e fala: tem obrigações, senhores, tem obrigações, meus filhos. Vocês querem parecer comigo? Querem de fato tomar do meu corpo, do meu sangue? Querem de fato seguir as minhas pisadas? Vocês é sal da terra. Quer dizer o quê? Vocês são diferentes. Vocês têm que dar tempero. Mas se o sal perder o sabor, aí ó, o que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, a pior tristeza do crente é perder a essência do Espírito Santo. Crentes que não conseguem mais ser sensível à voz de Deus. Crentes que conseguem endurecer diante de uma mensagem de Deus. Crentes que não conseguem orar. Não é porque o pastor está falando, não é porque o irmão lá está falando, é porque você está com Cristo. É comunhão. Aí a Bíblia diz: se o sal perder o sabor, foi insípido, para nada presta. Se você perder a presença do Espírito Santo, o temor ao Evangelho de Cristo, você não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. A mensagem que você prega, sem a presença do Espírito Santo, sem a intimidade verídica e genuína do Espírito Santo, você é apenas um ator. Se você canta sem intimidade com o Espírito Santo, você é apenas uma cantora secular do mundo. Irmãos, não faça isso. Jesus te conhece. Não seja um crente que nada presta. Seja um crente temperado, que tem sabor, que dá gosto de ver, que dá gosto de andar perto. Amém? Em todo lugar, seja um crente cheio de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Outro símbolo, sal da terra. Para quem não sabe o símbolo da igreja, é ó, sal da terra. Depois, luz do mundo. Pega um fósforo, acende ele, coloca na maior escuridade. Pode colocar apaga a luz aqui para você ver. Nenhuma treva consegue apagar o fogo. A claridade. A luz, vocês são a luz do mundo. Vocês têm a incumbência de pregar o Evangelho. Vocês têm a incumbência de ser diferente do mundo. Tem muito crentes querendo ser igual ao mundo. Não dá para distinguir quem é quem. Jovens que parecem que fazem as mesmas coisas, as mesmas atividades, o mesmo comportamento, a mesma fala, o mesmo jeito de andar, o mesmo jeito de vestir, a mesma postura. O mundo não te conhece como crente. A igreja pode te conhecer, mas Jesus, que é o dono da igreja, não te conhece como crente. Se você não for de fato cristão genuíno, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Quer dizer o quê? Vocês não podem pegar o que Deus te deu, pregar o som de Deus e tentar manipular esse dom, esconder este dom. Lembra dos talentos? Esconder, enterrar. Não é assim. Mas colocar no candelabro, aonde que é o lugar propício para iluminar. Assim ilumina a todos que estão na casa, que estão em sua volta. Amém? Glória a Deus. Amém? Conheci um cidadão que me disse assim: irmão Jones, irmão Paulo
Eu era pastor, hoje eu afastei, hoje eu sou uma pessoa que não congrega, desigrejado, sou também uma pessoa que outrora cantava e tocava numa banda de rock pesada. Não sei se o nome da banda agora, esse negocinho. E aí hoje eu sou um cristão anarquista, um cristão, e continuo cantando no meio deles. Olha onde nós estamos vivendo. E quantos cristãos não fazem isso, mas de forma diferente? Sou cristão, mas eu posso continuar no mundo, junto com os irmãos do mundo, as pessoas do mundo, porque Jesus, Ele comeu com os pecadores. Jesus, Ele tem poder de encostar no leproso, como lá em Levítico fala, em vez de ser imundo, a lepra não fazer Jesus ser imundo. Jesus tem poder de tocar e falar: seja curado, seja limpo, e a lepra não passar para Jesus. Mas você, como uma pessoa, pode garantir o mesmo? Pode garantir o mesmo? Jesus fala que todo o sermão dele, no meio dos pecadores, não era para bater papo, ficar brincando, ficar envolvendo muito, não, era para pregar o Evangelho, converter eles, e eles eram salvos. Lá em Salmos, que eu aprendi isso quando criança, assim que eu comecei a aceitar Jesus, lá para os 13, 14 anos, eu aprendi isso, os Salmos todos eu gravei de cor, que eu achei muito interessante. Salmos primeiro, bem-aventurado. Ó, lembra das bem-aventuranças? O varão, o crente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda no meio, envolvendo dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor, Bíblia, medita de dia e de noite. Fazendo assim, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dará seu fruto em estação própria. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. É isso que Deus quer para os crentes. Não perca tempo. Pare de brincar. Tenha a postura do crente, porque senão podemos ser confundidos. Continuamos. Versículo 16. Assim, depois eu vou ler só até o 20, para a gente encerrar, para a gente ir embora para casa, tá? Versículo 16. Assim, aí no próximo culto, depois do Mateus pregando, eu estarei dando continuidade. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, olha aí, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Viu o que é a luz? Viu o que é ser luz? Boas obras, testemunho, conduta, eficácia de que você é um novo crente. 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumprir. Isso aqui é necessário nós sabermos. Tem muita gente que rejeita os 10 mandamentos, fala que Jesus veio para quebrar, para destruir, etc. Né? Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Mas Jesus disse que ele não veio para destruir nada, porque também é a palavra de Deus, mas ele veio para cumprir. Jesus esclarece algumas coisas para nós, e isso tem que ser bem claro. Por exemplo, o sábado, a guarda do sábado, que algumas igrejas hoje têm como tipo de salvação: aqueles que não guardam o sábado perdem a salvação. O sábado é o sinal de Cristo, e o domingo vai ser o sinal do anticristo, meio. Eles pensam assim, mas nós cremos o que Jesus esclarece, que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é maior do que o sábado, ele não é servo. E Jesus, ele fez várias coisas que os próprios multidões da época rejeitavam. Jesus amava, trabalhava no sábado, porque ele veio para o quê? Pregar o Evangelho. E hoje nós podemos perceber que nós descansamos em uma pessoa. Jesus é o nosso
Shabat, ou sábado. Ele é o nosso descanso. Glória a Deus, aleluia. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Se porventura, os amados irmãos têm dificuldade nas falas de Jesus, Ele é o dono da verdade. Peça para Ele. Jesus, como os discípulos olharam para Ele nessa fala, e eles falam assim: Jesus, então é impossível para o homem se salvar. Jesus fala: de fato, para o homem é impossível, mas eu posso salvar eles. Para mim, nada é impossível. É só nós entregar, pular no colo de Jesus. Jesus, eu estou enfermo, eu estou machucado, eu preciso de um reparo, eu estou doente, eu preciso de uma mudança genuína, Senhor, me salva. Eu me sinto inteiramente frio, eu me sinto inteiramente longe de Ti, eu sinto que a carne fala mais alto. Pula no colo de Jesus agora, grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai te ouvir, Ele vai te pegar como samaritano no colo e vai sarar todas as suas feridas, e você vai ser um crente sarado. Eu vi uma mulher uma certa feita, ela falou uma coisa que eu acho bonita. Fez um culto especial para as mulheres, culto a Deus, tá? Não existe culto da mulher, culto dos adolescentes, não, culto para Deus, feito pelos adolescentes, é diferente. Então a mulher colocou assim: saradas para sarar. Jesus sara para sarar. Então tem muitas pessoas que precisam de ver você sarado, luz, sal. Tem muitas pessoas. Eu preciso ver você assim. Você precisa me ver assim. Imagina o presbítero Paulo pregando há 18 anos. E aí, ferido daqui um tempo, machucado, fases. Não quer dizer que eu sou o super-herói, ou melhor, ou mais santo. É a misericórdia de Deus que acaba de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que falou, do mesmo modo que falou para Pedro: Pedro, o diabo queria se andar com a sua vida, queria acabar com você, mas eu te poupei. É Jesus que nos poupa, é Jesus que nos protege. Descansa nele, confie nele, e o mais hoje, aqui e agora, Ele fará na sua vida. Terminando, versículo 17 ao 20, vamos ler em sequência. Não penseis que vim, versículo 17 ali, é verdade, vos digo que até o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, nem que tudo seja cumprido, tanto os mandamentos como as sagradas letras, sagrada escritura, porque a Bíblia não é Bíblia de livros. Bíblia significa vários livros. Nós temos 66, 39 no Antigo, 27 no Novo. Mas não é só Bíblia, é sagrada. E o Senhor, Ele vela pelas sagradas letras, porque Ele é o autor, Deus é o autor, e cerca de 40 escritores escreveu, mas toda a escritura é divinamente inspirada, como está escrito em Timóteo. Bem? Então, o Senhor vela pela palavra, tudo pode passar, mas as palavras dele vai se cumprir, tintim por tintim. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, seja chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande do reino dos céus. Toda a palavra de Deus, todas as ordenanças de Cristo é mandamento, e deve ser seguido com amor, com zelo, com cuidado, não por opressão, como os israelitas foram, não com temor, com medo de ir para o inferno, mas porque servindo a Jesus, ouvindo a Jesus e obedecendo a Jesus, isso nos torna salvos, saudáveis. Louvado seja Deus. Finalizo, portanto, versículo 20: pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Porque
os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, naquela época, tinham ensino, tinham conhecimento, mas não tinha graça, não tinha comunhão. Então nós devemos ser diferentes daqueles ensinadores, ter humildade, ter zelo, ter prontidão, ter amor, reverência e constantemente ser despertados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terminamos aqui o nosso estudo. Depois, vamos lá, por favor. Depois a gente continua.